Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Petrobras foi rebaixada pelo BOFA, que é o Bank of America. E o rebaixamento foi forte. Olha só isso aqui. Saiu de R$ 42, preço-alvo, para R$ 34. Saiu de uma recomendação de compra para neutra, ou seja, nada a fazer. E quais são os motivos? É o que a gente vai explorar aqui agora. Lembrando que Petrobras já está negociando abaixo dos R$ 30 e abaixo do indicador preço sobre valor patrimonial da ação. Muito bem. Luan, R$ 34 é um bom preço-alvo? Olha, não está muito longe do preço teto que eu deixo para os membros da comunidade FMI na planilha de preço teto e para os membros do YouTube Carteira Mirai. Beleza, mas e aí? Primeiro, como que eles chegaram nessa conclusão? Eles aumentaram o WACC, que é o custo médio ponderado de capital. É porque é uma sigla em inglês. Isso aqui é basicamente a taxa que você exige em um investimento para descontar o fluxo de caixa e trazer a valor presente. Ou seja, pegar fluxos futuros e trazer a valor presente. Esse é o retorno exigido. Esse retorno estava em 14,8, foi majorado pelo BOFA para 15,4%. Isso acontece quando a percepção de risco em um ativo aumenta, porque agora eu exijo mais retorno. E aí as ações precisam cair para justificar esse retorno esperado ou exigido. Não à toa que as ações da Petrobras estão caindo hoje, 1% a 29,31. E aí você percebe a força que tem essas grandes instituições financeiras para fazer preço no curto prazo. Tem muita força. E note que, se eu clicar aqui em commodities, o petróleo está subindo hoje. Então é algo bastante atípico e encontra relação sim com essa recomendação que rebaixou. Não só o BOFA está fazendo isso, o Santander fez isso e o Santander ele justifica apenas na questão do petróleo e também no pagamento de dividendos extraordinários. Esse pagamento que está sendo proposto pelo governo como uma medida de gerar mais arrecadação na prática, não tributária, mas é uma forma de arrecadação. Essa questão já foi levantada, fiz um vídeo para falar sobre ela. Na condição de acionista, no curto prazo, você ganha dinheiro, mas é claro que a longo prazo a empresa não pode ficar fazendo isso, porque afinal de contas, a gente não pode pagar dividendo acima daquilo que seria saudável. Por hora está tranquilo, considerando a posição de caixa da empresa e o seu nível de alavancagem financeira, mas é preciso estar atento. E o primeiro motivo trazido pelo BOFA é o cenário macroeconômico desafiador, que seria o quê? A nova orientação da OPEP+, para elevar a produção de petróleo. E aí qual é o risco aqui? Se eu elevo a produção de petróleo, isso significa que eu vou ter mais oferta de petróleo, em um momento em que o petróleo segue numa tendência de queda. Então isso poderia gerar mais queda ainda no petróleo, o que impacta as empresas petrolíferas. Ainda, as tarifas de importação adotadas pelo Trump seria mais um risco que ocasionaria queda no preço do petróleo. Aqui existe mais especulação, aqui pode ser que aconteça mais queda, a gente não tem como prever. Essa imprevisibilidade do preço das commodities faz parte, é inerente a esse tipo de empresa. Se você não quer lidar com esse tipo de incerteza, você deveria ficar de fora de empresas como Petrobras, Vale, Klabin, etc e tal. Ainda outro motivo, elevação do risco regulatório. Por quê? Porque existe um suposto pacote petróleo para tributar esse setor a fim de o governo tentar alcançar a sua meta fiscal. E esse é um problema. A questão dos dividendos também pode ser um problema. Ele deve continuar em 2 dígitos, ainda mais com dividendos extraordinários. Isso deve continuar acontecendo, mas o dividendo extraordinário, que supera a política de dividendos de 45% do fluxo de caixa livre operacional, é um problema. Tem ainda trade de eleição, isso aqui é bobeira, nem considere isso aqui. A respeito dos dividendos, já falamos, esse risco regulatório de fato existe. Não bastasse isso, pacote petróleo, a gente tem aí o governo que querendo tributar a renda fixa. Não só LCI e LCA, já falei sobre isso para os membros do canal, mas agora até uma alíquota uniforme de 17,5% para CDB e Tesouro Direto. Olha que loucura. Por quê? Porque você sabe que hoje existe uma tabela regressiva do imposto de renda na renda fixa, que sai de 22,5% e chega até 15% a cada 6 meses de permanência no título. O governo vai acabar com esses 22,5% e 20%, só que também em relação ao 15%, uniformizando em 17,5%. E aí eu te pergunto, quem vai se beneficiar disso? Quem?
Quem? Obviamente que o governo, porque a maioria dos títulos de renda fixa a gente deixa até o vencimento, exceto o caixa ali de curto prazo. Então, o grande estoque de renda fixa vai sofrer essa tributação de 17,5%, além dos 5% nos títulos hoje isento. Isso aqui é mais risco? Aumenta a percepção de risco de se investir no Brasil. Por isso que a bolsa cai. Os investidores passam a exigir mais prêmio de risco. E aí, por mais que o Boletim Focus tenha aí uma projeção de taxa Selic a 14,75, de tal modo que nós não teríamos mais nenhum aumento, vai errar de novo. Por quê? Porque o monitor de taxa Selic já está prevendo aqui uma probabilidade superior a 60% de aumento de 0,25. Então, poderemos sim ter uma majoração dessa taxa para 15%. E a percepção de risco já se refletiu nos títulos públicos, que voltaram a oferecer algo superior a 14% no pré-fixado. O Educa Mais, 7,86%. E o que o mercado começa a olhar? Viu? Governo? Beleza. Você tem de onde tirar mais dinheiro. Entendi. Mas, uma hora a fonte vai se esgotar. E o ano que vem? O que você vai fazer para cumprir rombo? Para afastar rombo, melhor dizendo. O que você vai fazer? Fica nessa. Por isso, Petrobras pode cair mais, pode chegar a 26, 27, tranquilamente isso pode acontecer, salvo se o petróleo parar de cair até os $60. E ninguém sabe para onde vai o petróleo. A verdade é que ele já negocia abaixo da sua média histórica, isso é positivo em termos de aportes, pode cair mais, ninguém sabe. Portanto, sem all-in, de maneira nenhuma, aporte aos poucos, e grandes aportes mesmo, somente em um momento de obviedade de estresse. E isso não é exatamente o que está acontecendo hoje com Petrobras nem Banco do Brasil. E a gente tem 2026, ano de eleições, onde a volatilidade é bastante elevada. Sendo que sim, eu tenho uma posição relevante em Petrobras e só devo aumentar a posição mesmo em um momento de muito estresse, algo que eu vou trazendo para os membros da comunidade e do canal. Lembrando que a gente pode ter tributação não só da renda fixa, como também dos juros sobre capital próprio, elevando a alíquota de 15% para 20%. E isso pode acarretar redução do dividend yield das empresas, o que também afeta o preço. E falando de tributação, dividendo, JCP, etc e tal, eu preciso te lembrar do seguinte: o prazo da declaração do imposto de renda se encerrou em maio, mas não é porque o prazo se encerrou você não deve declarar. Na verdade, você precisa retificar, entregar o quanto antes a fim de evitar problemas com a Receita Federal, bloqueio de CPF, multa. Você não quer isso. E por mais que você tenha perdido o prazo, você precisa fazer a declaração das suas ações, Petrobras, etc, seus dividendos, isentos ou não, e você pode fazer isso por meio do aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3, e com ele você vai fazer a declaração em menos de 5 minutos por meio da declaração automática do Grana, além do cálculo do imposto a pagar, que é feito de forma automática, tudo automático, abrangendo ações, opções, e as opções estão fora do revar do governo. Tudo isso com a indicação da B3. E o melhor, assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, você vai receber 25% de desconto utilizando o cupom MIRAI. Então aproveite, faça isso quanto antes e evite problemas com a Receita Federal envolvendo bolsa de valores. Menos de 5 minutos com o seu celular você já declara com o app do Grana. O link para baixar vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Use o cupom MIRAI para obter 25% de desconto. Vamos aqui a alguns comentários do YouTube. Os altos e baixos do mercado podem ser uma ameaça ou oportunidade, dependendo da sua estratégia, correto? Ah, fui sacaneado, rapaz. Isso aqui é... Isso aqui é tudo bot, esses negócios, cara. Se refletindo bem, não tenho dúvidas de que corro mais riscos investindo em ações de bancos, quaisquer que sejam, do que investir em ações de empresas de commodities. Comodidades, ele escreveu. Acho que foi erro de digitação. Depende, cara. Depende. Você teria que citar algum risco aí pra gente analisar. Mas veja, uma coisa não exclui a outra. Você pode ter as duas. No Brasil, bancos e commodities são duas realidades muito boas no Brasil. Na minha ignorância sobre o assunto, mas existe a chance do governo fazer a mesma coisa com o Banco do Brasil e Caixa de Seguridade, de dividendos extraordinários? Olha, aqui a chance é bem baixa. Aqui é muito baixa. Podia falar sobre CEMIG, já fiz vídeo recente, mas eventualmente dependendo do assunto, posso. Banco do Brasil está mais caro hoje aos 20 do que 27 no ano passado. Quase isso, quase isso. Olha, aos 22...
Sim, mas aos 20 depende de como você está sustentando essa análise de valuation. Agora, se você está considerando, pô, o risco aumentou porque a inadimplência não para de subir. Aí pode ser. Agora, se a inadimplência estiver no fim, aí não. No Brasil, os dividendos não são isentos de impostos, visto que a empresa, antes de distribuir, recolhe o imposto. Sim, isso em qualquer lugar. Só que qual que é a verdade? Eles não são isentos porque a carga tributária no Brasil é tão alta que na prática não existe. Você tem vídeos sobre carteira previdenciária? Eu tenho vários, mas isso é muito genérico, né? Eu precisaria de algo mais específico. Mas e aí, o que você tem feito? Para você, esses momentos de rebaixamento são os melhores momentos para comprar? Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!